esse episódio com o Carlos Átila foi o primeiro episódio a ter aluno, assim, né? Que a gente fez com o aluno e o aluno que construiu a pauta. Então, ele sentou com o Hidalgo perguntou, o que tu gosta, né? Ah, Sim. astronomia, tá dentro da astronomia, né? E o Carlos mesmo que anotou tudo, né? Depois a gente estruturou como uma pauta ali. E aquelas coisas de escola, né? Porque a gente gravou bem no intervalo. Ele estudava de tarde, a gente tinha o turno da noite, daí a gente foi no intervalo. E eu lembro que eu tinha que sair porque me chamavam, assim, né? Então tem que ter vontade pra fazer esse Não, tipo de isso tem coisa, assim, acontecido, né? né? Trabalha tu e o Rodrigo à noite, né? Exato. Eles fazem as lives às vezes até eu não posso participar também, e aí um vai lá e atende um professor, atende um aluno e o outro fica na Tem o live, né? barulho do sinal do O recreio, barulho né? do sinal do recreio. Mas é legal, porque tu tá mostrando que tu tá fazendo o projeto dentro da escola, e essa é a Sim. realidade. É a realidade, Né? Essa é a realidade. E o importante é isso, né? De mostrar que a coisa pode acontecer mesmo, assim. Que nem vocês falaram, que os colegas perguntaram, mas por que que vocês fazem isso, né? É porque, exatamente porque a gente gosta, porque a escola pode mais, né? A gente pode forçar com que a escola tenha coisas bacanas, assim, né? E pra gente, desde o início, sempre foi laboratório pra gente poder fazer com os alunos, incentivar os alunos, né? E eu acho que o que é importante das escolas enxergarem, porque daqui a pouco alguém vai assistir esse primeiro, mas a gente não vai ter esse estúdio que eles estão lá para gravar, né? A intenção é exatamente essa, a gente manter vários, não precisa ser um podcast só, pode ser vários, e essa sempre foi a ideia do projeto, né? Então a gente vai manter o live, o L Podcast Live, a gente vai manter os episódios extras, que foram os primeiros, na verdade, que a gente vai gravar no momento que der, dentro da biblioteca da escola. A nossa intenção é no futuro ter um estúdiozinho, mas nunca vai ser tão com tanta qualidade quanto esse aqui. E daqui a pouco a gente conseguir manter a parceria aqui, então, com a Opera Hub, de também ter o L Podcast Studio, que a gente vem, sei lá, uma vez por mês ou mais, para gravar algo assim com mais qualidade, né? Então, é um projeto que são várias coisas, né? Pode abrir para todo mundo. A intenção é a gente abrir para pai, fazer, ter os próprios convidados, ex-alunos. A gente já tem o Rian gravando com a gente, né? Então, é de que a escola seja, digamos assim, um aglutinador de projetos, né? E de trazer a comunidade para dentro da escola para poder produzir conteúdo, então, e mostrar a comunidade escolar, né? Agora, Sim. já indo pro L Podcast Live, depois a gente fala um pouquinho. Mas quantas pessoas a gente foi conhecendo, assim, que a gente nunca teria contato antes, né? Quando o projeto começou mesmo, a gente entrevistou uma banda de reggae que ia tocar na escola e tal. A gente pôde sentar e fazer um registro daquele momento, né? Da banda ali. A gente sentou para conversar com o César lá também sobre plastimodelismo, sobre Demolay. Eu não sabia o que era a ordem Demolay, eu sabia que era maçom, nem sabia que existia Demolay, né? Sim. Então tinha um aluno que era Demolay e o César, que é outro professor da escola, que já participou também de outros episódios aí, também era Demolay, e a gente sentou e conversou sobre isso e eu aprendi um monte sobre Demolay, Sim. né? E eu acho que escola é isso, então, a gente descobrir coisas não só sobre o conteúdo que está nos livros, né? Mas coisas sobre a própria escola, sobre a comunidade, Isso né? é uma coisa que tu tá falando que é muito interessante, que eu aprendi muito com outras pessoas, por isso que eu gosto muito de entrevistar, né? Porque, assim, o que eu já entrevistei de pessoas diferentes, de diferentes áreas, né? Eu aprendi muito nesse meio tempo, né? Então, assim, isso é uma experiência que dentro da escola é muito importante. Né, de trazer pessoas de fora para falar com os alunos, por exemplo, fazer um podcast com os alunos, ou os alunos assistir o podcast depois que vocês fizeram, né? Então é uma experiência muito interessante. Mas pra gente continuar na pauta, então, Sandro, agora Vamos fugir da é a pauta. tua vez de Tá. falar como é que a gente se conheceu, já nem lembro mais muito bem. Eu lembro de ter feito contato contigo pelo Facebook, Pois isso eu lembro, né? eu me lembro que foi através do grupo do Magistério lá, né? Que tu me conheceu, acho que tu começou a ver minhas postagens lá e aí tu entrou em contato comigo. E aí eu também comecei a ver o trabalho da escola, né? E do Felipe ali e convidei o Felipe para fazer uma entrevista, né? Me lembro que eu ainda estava bem atrapalhado, que tu até foi o meu primeiro entrevistado, assim, online, né? Que eu fiz ainda pelo Google Meet, né? Gravado, né? Não foi ao vivo, né? Eu não fazia live ainda naquela época. Eu já tinha feito algumas tentativas no YouTube lá, mas não tinha testado. Então foi aí que eu conheci o Felipe e justamente eu convidei ele para falar sobre podcast, né? E eu fiquei bem impressionado que o Felipe sabia muito de podcast, né? Deu uma aula de podcast lá. Então foi assim que eu conheci o Felipe. Aí depois passou um bom tempo, né, Felipe? Até eu comecei a fazer os mosqueteiros, 3 mosqueteiros, que foi também uma ideia que surgiu com outros 2 colegas da escola. A gente fez um bate-papo.
né? Eu descobri também o StreamYard através do Felipe, que foi uma live que o Felipe fez, que estava o secretário da Educação na época, né? E ali eu vi que ele estava usando o StreamYard e achei interessante. Legal aquilo ali para fazer live, né? E aí comecei a usar para fazer os Três Mosqueteiros com esses meus colegas. Só que aquilo que eu já falei em outra live, aos poucos eles foram saindo e tal, não tiveram mais tempo de participar. Um deles é o Mestre dos Magos, né? Não, assim, o mestre, eu fiz outro programa com ele, tá. que era o Momento Tecnologias na Educação, que é um outro professor que eu também nunca conheci ele ao vivo, né? Então, assim... Mas o Felipe, um dia eu convidei ele, depois disso eu convidei ele para participar de uma live nos Três Mosqueteiros para ser entrevistado, né, para falar sobre direção de escola. Até tava ele e outra diretora, né, a Viviane. E aí depois disso o Felipe um dia disse, olha, uma hora se tu precisar de alguém para substituir, porque ele sabia que eu tinha esse problema, às vezes um não pode participar, porque é todos os sábados, né? Então às vezes uma pessoa não pode participar e como é Três Mosqueteiros tem que ter os três, né? Eu sempre disse pro Felipe assim, não, eu acho muito importante, como o programa é Três Mosqueteiros, não pode estar um só ou dois, né? Tem que estar os três. Nem que sejam dois entrevistadores e um entrevistado. Nem né? que seja dois entrevistadores e um entrevistado. Então aí o Felipe se ofereceu para dizer, olha, agora que tu precisar, eu posso participar. Como eu sabia que ele já tinha essa experiência aí de fazer, né, o AL Podcast, eu comecei a convidar o Felipe, né? Até o Ulisses, na época que participava conosco, uma semana ele podia, outra semana ele não podia, daqui a pouco ele só podia de 15 em 15 dias, e aí eu já comecei a convidar o Felipe para participar. Até que chegou um ponto que o Ulisses não pôde participar mais e aí o Felipe entrou em definitivo. Depois aconteceu a mesma coisa com o Elton, né? O Elton também não pôde mais participar e aí entrou o Rodrigo também fixo nos Três Mosqueteiros. E foi aí que começou o projeto. Agora há pouco tempo o Felipe, depois ele pode falar melhor, né, sobre isso, o Felipe teve essa ideia da gente fazer nas quartas-feiras o AL Podcast Live, né? Que aí acontece lá no meu canal, eu edito e o Felipe posta no canal da escola. Então, resumindo, né, para a história não ficar muito longa, essa é a ideia, né? Começou com os Três Mosqueteiros, mas depois a gente se uniu aí, fez uma parceria para fazer, né, o podcast também, o AL Podcast lá no canal do Professor Viegas.